falas e contestações e perguntas que eu sempre acho que é uma ótima oportunidade da gente esclarecer, né, e trazer luz aos fatos de tudo que tem sido feito. O senhor falou, englobou vários assuntos, então eu vou tentar também ser sucinto e respondê-lo, né, cada coisa que o senhor trouxe. Bom, primeiro de tudo, eu vou começar, então, pelo seu final. O senhor traz que a minha comitiva, a viagem de Portugal, ela foi a maior, né? Nós entramos em contato com o jornal, e aí é isso. Cada jornal faz o que lhe convém e o que acredita, mas quero dizer que eu fui com uma única assessora, né? A minha comitiva não foi a maior. E quando as pessoas questionam o porquê do Ministério da Igualdade Racial, o porquê de viagens, ou missões, ou agendas, eu acho que tem uma fala que eu tenho dito muito nos últimos 1 ano e 6 meses, que é: eu não vou fazer política de dentro do gabinete. Eu não vou ficar sentada no gabinete enquanto as pessoas, de fato, estão precisando e com sede de políticas públicas. Então, não só a minha missão institucional, porque quando as pessoas falam viagem, passeio, eu penso nas minhas filhas, que eu tenho 2, para o beach park, para a praia, enfim, aí sim, isso é um passeio, isso é uma viagem. Quando nós estamos a trabalho, numa viagem, numa missão institucional, e aí tem vários pontos que o senhor traz, né, desde a questão de por que usa uma coisa, por que usa outra. Existe um decreto, né, da classe executiva acima de 7 horas, inclusive um decreto de 2022, que nos permite, nos dá o direito a isso. Assim como também tem na Câmara várias das situações que os senhores, enquanto deputados e deputadas, também podem fazer uso. E aí, trazendo ainda o foco da missão de Portugal, existe uma coisa que é muito importante dizer, e para não me alongar, que eu sei que a gente... o tempo está correndo aqui, que eu não fui a Portugal somente para o fórum. Eu tinha uma agenda já feita, né, antecipadamente, inclusive a assinatura de memorando, né, do Observatório de Racismo e Xenofobia, acordo esse que começa, né, no ano passado, com a missão, inclusive acompanhando o nosso presidente Lula primeiro, e depois uma outra missão com a própria ministra da Igualdade da Espanha, que a gente aproveita também para falar, visto que o Observatório de Xenofobia e Racismo é um observatório que procura o governo brasileiro para dizer da falta de levantamento de dados. Eu tenho certeza que o senhor sabe que o senhor é um rapaz muito inteligente, que em Portugal quase 80% das pessoas imigrantes são brasileiras. Então, quando nós somos procurados, a partir do Ministério da Igualdade Racial, para que estivéssemos em conjunto pensando com eles, políticas não só dos jovens, que agora a ministra da Juventude, que assumiu lá há pouco tempo, em abril, ela traz e fala um adendo, né, do Juventude Negra Viva, junto com o plano dela, que é criado Tens Futuro. Então, a gente faz uma série de missões, uma série de encontros e agendas dentro da missão institucional, que passa pelo fórum, passa pela assinatura do memorando com o Observatório de Racismo e Xenofobia, passa pelo encontro com o presidente de imigração, para entender quais que estavam sendo as medidas tomadas, né, para os casos de racismo e xenofobia daquele lugar. Bom, e aí, continuando, eu acho que sim, tem um equívoco, eu acho que é um momento maravilhoso para a gente poder esclarecer isso, que a comitiva vai eu e Josiara que se encontra aqui atrás de mim, inclusive, tinha sim uma comitiva que seria um pouco maior, porque nós teríamos 3 lugares diferentes, e as agendas, como é a agenda de ministro, muitas das vezes elas caem, e a gente remarca, e assim vai. E o senhor traz um outro dado também que eu queria muito esclarecer, aproveitar aqui a oportunidade, que é quando o senhor fala do TCU. Então, vamos lá. Primeiro, não há nenhuma, e eu repito, nenhuma ilegalidade no Ministério da Igualdade Racial e nenhuma aquisição de passagem. Segundo, um outro dado que eu acho muito importante trazer. Quando o TCU ele nos manda um relatório, deputado Hélio, deputado Kim, a gente tem ali umas recomendações, né? São as recomendações. E assim fizemos. A gente acatou, e eu posso dizer para os senhores e para as senhoras aqui presentes que, no ano passado, quando o senhor provavelmente consultou, a sua assessoria consultou o portal de transparência, era no meio do ano... Mentira, nem no meio do ano, era maio, né? Então, e eu sei que também o senhor sabe, tenho certeza que o senhor sabe disso, que existe o orçamento que é programado, o orçamento que é empenhado e o orçamento que é executado. Então, quando muitos senhores e senhoras divulgaram que, infelizmente, a gente tinha ali mais da metade do nosso orçamento para passagens diárias, isso não é real. Infelizmente, isso é um fato equivocado e inverídico. Nós chegamos, o Ministério da Igualdade Racial, no final de 2023, com o orçamento para 85% investido em políticas e 15%, sim, entre passagens e diárias para missões institucionais. Então, acho que esse aqui é um excelente momento para que a gente possa trazer e explicar, né, o que, de fato, a gente está fazendo à frente desse lugar. E aí também tem um ponto importante que o senhor traz. Eu entendo quando o senhor questiona, né, o acordo com a CBF, o que foi feito em São Paulo. Primeiro que, assim, o caso da assessora, nós tomamos todas as medidas que a gente tinha que tomar e foi encerrado. Em relação ao uso da FAB, né, existe também um decreto, né, que fala, é o decreto 10.267, vocês podem procurar aí, que nos permite, em missões institucionais, que a gente possa usar.
quando o senhor fala que tinham outras comitivas maior, eu só posso responder pelo meu ministério. Eu não sei aqui o número exato de pessoas que foram que acompanharam, mas eu acho importante trazer esse dado e agradecer. Eu acho que é um excelente momento também para agradecer a CBF, o presidente Edinaldo, né? Eu sou fruto, Kim, de atleta, não sou atleta, né, do esporte, sou fruto de políticas que visam isso. Eu morei 12 anos fora jogando vôlei, graças à minha mãe, meu pai, minha irmã. E eu sei que quando se tem oportunidade, a gente consegue, sim, mudar a vida de muita gente. Quando nós fomos naquele jogo em São Paulo assinar esse acordo com a CBF, e eu, de novo, eu reitero e agradeço ao presidente Edinaldo, não era só a Aniele Franco, enquanto ministra de Estado da Igualdade Racial, que estava lá. Era a Aniele que representa os povos vulnerabilizados, é a Aniele que vem, que é cria da favela da Maré com muito orgulho, que jogava vôlei com 8 anos descalça numa rua de barro. E, assim, quando a gente tem a oportunidade de fazer pelos nossos, é isso que a gente vai fazer. E aí, aproveitando também a deixa, deputado Hélio, quando o senhor fala que, né, você não acha, ministra, que a gente precisa ser, assim, igual para todos? Concordo plenamente com o senhor. Quando eu trago a importância, deputado, do Ministério da Igualdade Racial, quando eu falo de dados, é porque, assim como eu, o senhor também é carioca, né? O senhor vem do Rio de Janeiro, então o senhor sabe a situação real, né? Eu tenho certeza que o senhor sabe do nosso estado. E por ser carioca e por estar à frente desse lugar, eu acho que a gente precisa, sim, sempre olhar para todos e todas, com certeza. O senhor trouxe o nosso Twitter, né? Eu não tenho problema nenhum de falar quando a gente comete equívoco. Eu acho que isso são das pessoas grandes e humildes que podem fazer e que devem sempre fazer. O Twitter, ele não tinha erro no Twitter. No Twitter, o erro foi ter colocado junto. Eram 2 assuntos extremamente importantes que eram para ter sido feitos separadamente mesmo. E, assim que eu reconheci, eu mesmo estou aqui, enquanto ministra, assumindo o meu erro, retiro o Twitter e a gente fala de tudo que estava sendo feito. Eu discordo, deputado Kim, quando o senhor fala, né, que o governo não está fazendo no Rio Grande do Sul. Agora não sei qual dos dois que falou, me perdoa se eu estiver equivocada, mas a gente tem feito muito. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de um governo progressista, democrático, que olha, de fato, para todas as pessoas, mas que também não ignora dados. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de vir de onde eu venho, estar onde eu estou. E, sim, os senhores podem questionar e falar, mas, eu repito, não há nenhuma ilegalidade ou nada fora da normalidade que o Ministério da Igualdade Racial tenha feito. E eu, enquanto ministra, que é o meu CPF, que eu honro muito, e eu repito para dizer que eu não chego nesse lugar aqui sozinha. Então, chegar nesse lugar acompanhada significa que a gente chega com muita responsabilidade. E tem uma frase, deputado Hélio, que eu tenho usado muito, que para saber onde a gente quer chegar, a gente tem que saber de onde vem. E saber de onde vem é saber onde a gente está também, né? Então, não é à toa que quando a gente vai ao Rio Grande do Sul, pessoalmente, e aí eu acho que é importante frisar que o presidente ele vai logo assim que acontece a tragédia, não só ele, mas acompanhado de vários ministros, né, que são responsáveis ali pela infraestrutura, pela recriação do ministério. Não é à toa que o ministro Paulo Pimenta está lá, né, como ministro da Reconstrução. Mas, enfim, e a gente vai muito... também no ponto de, primeiro, entender, identificar, mapear onde e como o nosso ministério podia agir em conjunto com outros ministérios a partir, né, e diante do governo federal. E aí tem, obviamente, né, não somente a gente entregou mais de 7 mil cestas básicas, a deputada Dayana, por acaso, estava comigo em uma agenda onde um dos terreiros, infelizmente, tinham muitas pessoas desabrigadas. Então, a gente estava sempre em contato com os parlamentares do Rio Grande do Sul, ela que é testemunha disso, mas também acolhendo e entendendo qual seria o nosso maior e melhor foco de atuação conjunta. E, sim, eu concordo com o senhor quando o senhor fala, não tem que separar mesmo, não tem que... como é que foi que o senhor falou agora? Até anotei aqui. A gente não pode falar que uma coisa é prioridade ou outra. O senhor tem razão. Mas o que a gente precisa falar é que essas pessoas precisam se conscientizar de outros que são mais vulneráveis. Então, é isso. Quando a nossa diretora... E aí, também, eu acho importante, né, quando sai alguma matéria, que a gente leia a matéria toda, né? Até o final. Quando a nossa diretora, que inclusive está aqui, que eu tenho muito orgulho de tê-la na minha equipe, faz essa fala, é porque é um olhar de uma pessoa que está à frente de uma pasta que cuida de quilombolas, povos de terreiro e ciganos. Essas pessoas existem e a gente precisa cuidar. E isso é missão e valor e eixo que está dentro do Ministério da Igualdade Racial. Enfim, a gente pode... Ainda tem um pouco de tempo. Eu queria também trazer aqui uma última fala, deputado Kim, quando o senhor traz toda e qualquer crítica construtiva. E eu acho que nós somos duas pessoas bem inteligentes, eu acho que esse debate ele faz parte, quando ele é democrático, a crítica construtiva, ela é super válida. Eu acho que a gente está aqui para isso. Afinal, o senhor está aqui nessa casa, né, onde um lugar super sério, onde cuida, né, e também debate e pensa políticas e leis, né, para o nosso país. Então, eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que o Ministério da Igualdade Racial, no ano passado, ele foi recriado, ele era uma secretaria, e sim,
Toda e qualquer missão que nós fizemos com seriedade, nós fizemos com responsabilidade, nós fizemos ouvindo. O Juventude Negra Viva, por exemplo, ele rodou todos os estados desse país, escutando os jovens. E eu tenho certeza, deputado Hélio, que o senhor também sabe, né, o número de desemprego da juventude do nosso estado, por exemplo, no Rio de Janeiro. E o número de jovens negros que, infelizmente, são assassinados quase que diariamente naquele lugar. Então, por isso, a Juventude Negra Viva não só passa em vários estados, mas também escuta todos os jovens. Eu quero dizer que eu sei o tamanho da responsabilidade que o presidente Lula me concede de me colocar a esse lugar, mas antes de eu estar ministra, porque esse lugar ele não me define quem eu sou uma menina da favela, hoje uma mulher, mas eu venho da favela, eu era uma menina jovem, atleta, onde eu tenho muito orgulho de representar mais de 56% da população e dizer aos senhores e às senhoras que cada vez mais e quanto mais nós pudermos fazer para estar presente, estar onde o nosso povo precise, seja em Portugal, seja no Quilombo de Alcântara, como fomos, ou no Quilombo da Caçandoca, ou dentro da Favela da Maré, como eu fui também, com muito orgulho, que é minha casa, assim estaremos e assim faremos. Muito obrigada. Deputados Quinto Kataguiri e deputado Hélio Lopes têm direito à réplica. Gostariam de utilizar? Palavra, deputado. Ministra, na realidade, a senhora atacou espantalhos, né? O primeiro deles, em relação a não haver ilegalidade. Em nenhum momento disse que há ilegalidade. O que eu disse é que as recomendações do Tribunal de Contas da União foram descumpridas. Pode até não ser ilegal, mas é imoral você gastar o dinheiro público com tamanha irresponsabilidade. Quando, eu já coloquei para Vossa Excelência, a mesma fiscalização do Tribunal de Contas da União, quando eu apresentei para outros ministérios, o Ministério de Vossa Excelência é o único que descumpre a recomendação e que gasta mais dinheiro em razão disso. Né? Então, esse é um ponto central a ser colocado. Pode não ser ilegal, eu também não é ilegal, né, que ministros do Supremo ou juízes, promotores recebam super salários de 100 mil, de 200 mil reais, verbas indenizatórias retroativas e tenham contra-cheques de 1 milhão e 500 mil reais. Ainda assim, é absolutamente imoral que usem dinheiro da população mais pobre para isso. Outro espantalho que a senhora atacou foi de que mais da metade do orçamento do Ministério... Não é verdade que mais da metade do orçamento do Ministério foi utilizado com viagens e com diárias. Eu não disse que mais da metade do orçamento do Ministério. Eu disse que mais da metade do orçamento discricionário, no momento em que a reportagem foi feita, foi gasto com passagens diárias. Isso é fato. Tá? Isso pode ter você pode achar opiniões boas ou ruins, discordar de opiniões, mas não pode discordar dos fatos. Assim como, quando a senhora coloca, e, presidente, não foi acumulado o tempo de liderança da réplica, porque eu usei apenas a metade na primeira inquirição. Acrescenta 5 minutos, por gentileza. Assim, obrigado, presidente. Assim como há outro espantalho, quando você coloca... Olha, discordo também de que o governo tem feito menos pelo Rio Grande do Sul, como você colocou. Olha, é outro fato. O governo prometeu 62 bilhões de reais. Na prática, o que nós temos, e Vossa Excelência demonstrou ter conhecimento sobre orçamento, o que nós temos de empenho e execução são menos de 7 bilhões de reais. Então, são fatos. É uma constatação. Não há o que se discordar disso. Para além disso, concordo plenamente de não ser ministro de gabinete, assim como eu não sou deputado de gabinete. Agora, justificar dizendo que está indo atrás das necessidades das pessoas, com viagens subsequentes para Nova York, Espanha, Portugal, Chile, indo buscar a necessidade das pessoas nesses lugares, sinceramente, não acho que seja o caso. Para além disso, quando a senhora fala sobre a assessora racista que foi demitida, é uma resposta, mais uma vez, assim como a nota do Ministério, muito protocolar. Tomamos todas as medidas necessárias. O que eu quero é uma coisa mais simples, um pedido de desculpas. Não acho que houve erro e há responsabilidade do Ministério de ter uma assessora que estava ocupando um cargo tão alto e tão importante, falar um absurdo, ofender toda a população de um Estado de maneira racista, como foi feita pela assessora de Vossa Excelência. Um mero pedido de desculpas à população do Estado de São Paulo não merece. Eu, pessoalmente, sou mestiço. Eu sou descendente de europeus, também de italianos, de portugueses. Também sou descendente de japoneses. Assim como minha mãe, deputado Éder. Como Vossa Excelência sabe, minha mãe é de Santa Isabel do Pará também tenho descendência indígena. E tenho muito orgulho disso, não acho que tenha nenhum problema em relação a isso, a você ter o sangue de europeus junto com de indígenas, junto com de japoneses, de asiáticos e por aí vai. E acho que o mínimo que se mereceria era uma retratação e não uma nota fria dizendo, olha, nos livramos de um problema, nos livramos desse inconveniente. Olha, a gente nem faz um juízo de valor sobre o que foi dito, mas a gente mandou a pessoa embora. Mas e a retratação oficial? E o pedido de desculpas em relação à ofensa a toda a população de um Estado, né, e a todas as pessoas que não há nenhum problema e elas podem muito bem se orgulhar de serem descendentes de europeus ou de que quer que seja. Esses são meus questionamentos, presidente. Ainda tem tempo, deputado Kim. Repasso, então, a palavra ao deputado Hélio Lopes. Falar que é racismo.
3 minutos para o deputado Hélio Lopes. Senhora ministra, realmente somos do Rio de Janeiro. A nossa história é muito parecida, sim, até tal ponto. Eu fui criado no Morro do Tempero, também andava descalço. Pegava resto de comida, Éder Mauro, lavagem na casa das pessoas. E não tem vergonha disso, não. Quando eu passei para o concurso público, Kim, sem o emprego das cotas, onde me formei na escola de sargento, também lá fui atleta de 100 metros rasos. E corria descalço. Outra. E corria descalço. Outra coisa. Vossa Excelência sabe o que é a dor de uma perca de um ente querido? Vossa Excelência perdeu a irmã. Uma coisa brutal, covarde. Que os culpados têm que ser punidos, sim. Mas até março, as pessoas, não é da família de Vossa Excelência, fica bem claro. As pessoas acusavam o meu irmão Jair Messias Bolsonaro por um crime absurdo desse. Que quem cometeu, provada a culpabilidade, tem que ser punido com rigor da lei, sim. Aonde está a semelhança? Eu perdi 3 sobrinhos para essa desgraça da droga que esse governo defende. O governo que facilita, defende tudo que pode. Saidinha, o evangélico não pode visitar a igreja. É um absurdo. E quando eu perco 3 sobrinhos para o tráfico de droga, eu queria ver, ir lá falar com a minha irmã. Isso é tudo bem, isso é normal, pode ser assim. Quando eu falo, não é da senhora, estou falando do governo, mas eu estou falando da semelhança que tem da história de Vossa Excelência com a minha. Sabemos que local carente como o de Vossa Excelência, quando a gente olha para a pobreza, é preto, branco, amarelo, é todo mundo. A pobreza não tem recorte de cor, a pobreza é ampla. Queria saber de Vossa Excelência se não acha que está na hora de fazer uma política pensando na pobreza, não necessariamente na cor da pele. Ministra Aniele Franco, 5 minutos, por gentileza. Deputado Kim, eu entendo quando o senhor traz aí na sua fala, não é ilegal, né? E aí o senhor complementa, depois o senhor fala de espantalhos. O que eu acho que é imoral é rebaixar a política de igualdade racial à secretaria. Isso é imoral. Acho que isso é imoral porque quando a gente está pensando em 55% da população ou mais, né, isso também, para mim, é algo que eu também estou falando de fatos. Eu, inclusive, acho que é importante chamar todas as pessoas que aqui estão para que a gente possa acompanhar todas as políticas que foram feitas, porque da maneira que o senhor fala na sua resposta, é como se nenhuma das missões institucionais tivesse andado em nada. E eu discordo, né, totalmente do senhor por conta disso, porque é um trabalho para além de tudo que tem sido feito, e aí eu entendo que muita gente olha para a política de igualdade racial como apenas mais uma. Agora, para quem nunca teve nada, quando tem um pouco, é muita coisa. Quando o deputado Hélio fala que foi atleta, e já que o senhor falou também que, né, em questão a quentinha, a comida e tal, minha mãe está aqui e ela testemunha que muitas vezes eu saía de casa às 5 da manhã para jogar vôlei, eu morava na Maré para Botafogo, e a minha quentinha estragava. Então, assim, pensar nisso é pensar aonde eu desejo que as minhas filhas estejam, por exemplo, daqui a alguns anos. Ou que a gente quer deixar para lá, né? Deixar de legado, perdão, para elas. E eu entendo, deputado, quando o senhor traz aí o questionamento de pensar uma política social, a gente não tem muita concordância, e também com muito respeito eu falo isso para o senhor, porque eu sou fruto de lei de cotas. E eu não teria a educação que eu tenho hoje se eu não tivesse entrado na minha universidade sem ser cotista, né? Então, as cotas, elas modificam uma realidade coletiva. Eu sou fruto disso, eu sou testemunha disso, mas eu respeito a sua opinião. Eu acho que esse debate aqui entre nós faz parte, e eu faço isso com muito respeito, mas eu quero dizer que é importante a gente frisar, quando se tem oportunidade, o que acontece de mudança na vida das pessoas. É importante frisar, deputado Kim, quando o senhor fala que vocês precisam, sim, cumprir toda e qualquer recomendação do TCU, e assim nós estamos fazendo. Eu entendo e aceito tudo que o senhor está falando para mim, e eu acho importante também estarmos aqui. Eu acho que essa é uma ótima oportunidade para mostrar tudo que tem sido feito. Porque assim que o relatório do TCU chega na mão do Ministério, e Roberto Eugênio, que está aqui ao meu lado, que é secretária executiva, também carioca, deputado Hélio, que também da UERJ, também cotista, a gente senta e debate dentro do Ministério a importância de acatarmos. E esse ano, por exemplo, a gente já tem ali menos de 5%.
né, de um orçamento voltado para passagens diárias, porque a gente conseguiu estruturar bem direitinho, eu diria, com muito orgulho, tudo que foi feito no ano passado, e esse ano nós estamos colhendo o fruto dessas políticas. Então, eu acho que o Juventude Negra Viva, deputado, é, para mim, um grande guarda-chuva que traz ali várias das demandas importantes do nosso país. Eu não sei, mas aliás, eu tenho certeza que os senhores sabem que nos últimos anos, infelizmente, o aumento de suicídios de jovens negros no nosso país tem crescido muito. Então, uma das pautas dentro do Juventude Negra Viva é, inclusive, a saúde mental desses jovens, junto com a ministra Nízia. Ministra Nízia, que eu tenho muito orgulho também de chamar de parceira de trabalho, que também é carioca como nós, mas que tem feito um trabalho essencial. Eu estou trazendo tudo isso para dizer que, também não vou me alongar por conta do tempo, porque eu sei que agora a gente abre as inscrições, mas para dizer que, quando a gente está à frente de um trabalho como esse, de um trabalho que exige responsabilidade, exige diálogo. Que bom que o senhor fala que o senhor também não é um deputado de gabinete. Eu acho que essa referência para a gente tem que ser importante, porque nós somos jovens, né? A gente está nessa construção. Eu acho que ouvir, entender, acatar e construir junto é o que precisa ser feito. Quando o presidente Lula ele recria o Ministério da Igualdade Racial, e eu repito, que deixa de ser apenas uma secretaria, e assim, não desmerecendo não, porque ainda quando éramos uma secretaria, fizemos muita coisa, né? Que era ali luta histórica do movimento negro, que inclusive são pessoas que levam e carregam esse país, a gente entende a dimensão de estarmos nesse lugar. Então, todo e qualquer lugar que a gente precise estar, eu repito, assim faremos. Foi no Rio Grande do Sul, foi na enchente de Belfor Roxo, como fomos com o presidente Lula e com outros ministros, foi também na enchente de São Paulo, quando fomos no Quilombo da Caçandoca, com crianças que não tinham onde dormir, que não tinham escola, e assim também fomos cuidar. Foi em Salvador, quando fomos ouvir também, acatar as demandas do povo jovem negro desse país. Então, quero dizer aos senhores e às senhoras que aqui, nesse ministério, enquanto aqui eu estiver, tudo será feito com muita responsabilidade e, acima de tudo, contando, sim, com a minha criação, com meus valores e com o meu caráter. Obrigada. Passamos às inscrições. Os deputados Banda Federal. Obrigado, presidente. Primeiramente, ministro Paulo Pimenta, é ridícula essa sua jaqueta que você usa, da onde eu venho, para quem trabalha. Faltou na sua lista de mentiras acrescentar: é mentira que Luiz Inácio Lula da Silva é uma das almas mais honestas do Brasil. Faltou na tua lista aí de mentiras. Faltou dizer também que no Rio Grande do Sul é civil, salvando civil, é o povo pelo povo. Quantos empresários não foram lá salvar o povo gaúcho? Antes das minhas perguntas, eu quero contextualizar algumas coisas. É repugnante, no meio de uma catástrofe no Rio Grande do Sul, ver um ministro de Estado se preocupar com fake news e fazer reunião em churrascaria. Para contextualizar, o ministro Paulo Pimenta foi vereador, deputado estadual, deputado federal, e exatamente como deputado federal enfrentou investigação por lavagem de dinheiro, ganhando o apelido de Montanha na lista de propina da Odebrecht. Eu sou policial federal há 20 anos. Vamos esperar, eu tenho que falar. Peraí, pessoal, vamos respeitar. Aqui se prometendo a Constituição. Deixa o deputado falar. Pedi para recompor meu Sim, tempo, já perdi ali 20 estou segundos. tentando retificar que é a ordem de inscrição do seu colega. Então, Perdi 20 segundos, vamos respeitar presidente. o tempo de fala dos deputados, Bacelar. Presidente, eu peço recompor 20 segundos que eu perdi. Recoloca, por gentileza. Estou olhando dentro dos seus olhos, Obrigado. ministro Paulo Pimenta. Não tenho medo do senhor, não. Tá? Já enfrentei PCC e Comando Vermelho. Dentro da Polícia Federal, onde eu estive, era assim, quando se referia ao deputado Paulo Pimenta, o teu apelido de Montanha. E o senhor vem agora pagar de xerife de fake news. Quem é o senhor para falar de fake news ou ato criminoso? O senhor chegou a dizer que era preciso prender bolsonaristas que espalham mentiras sobre o socorro aos gaúchos. Se nós vivêssemos no país sério, quem era para estar preso era o Lula e o senhor. Refresca a tua memória, Petrolão e Mensalão. O senhor sabe do que eu estou falando. O senhor sabe do que eu estou falando. Não, Arrozão não. É lá atrás já, no Petrolão e no Mensalão. O senhor sabe muito bem, quando o senhor abordou Marco Valério, operador do Mensalão, quando o senhor era vice-presidente da CPI, abordou sozinho. O senhor sabe muito bem. E hoje vem falar aqui como um bom moço de ato criminoso. Quem é o senhor para falar de ato criminoso? O senhor deveria estar preso pagando seus crimes. Vamos às perguntas. Minha primeira pergunta: o senhor vai colocar as reportagens da Globo News, denunciar na Polícia Federal? Quantidade de mentira que aquele jornalismo porco, sujo faz, o senhor vai também? Ou é tudo
mancomunado com vocês. Minha segunda pergunta, qual o motivo do senhor representar o deputado Eduardo Bolsonaro na Polícia Federal? Por que o senhor não conversou com o ministro da Justiça? Porque o ministro da Justiça disse que não tem nada a ver com isso. É o senhor. Por que o senhor não conversou com o ministro da Justiça, que é o chefe final da Polícia Federal, a respeito do deputado Eduardo Bolsonaro? Terceira pergunta, qual o motivo de o senhor ter feito contato com a jornalista Sara Pérez, Revista Oeste, para intimidá-la apenas porque ela fez uma reportagem dizendo que o senhor, ao invés de montar um gabinete de crise, foi para a churrascaria em Porto Alegre? É uma vergonha ver o ministro do Estado falando quem é Grêmio, quem é Internacional. As 3 perguntas. Presidente, não tenho medo de cara feia, não. Uma questão de... Questão de ordem... São 2 artigos. Questão de ordem, deputado Rubens Artigo Pereira 73, inciso 12, e artigo 256, parágrafo 5º. 73, inciso 12, fala sobre falas injuriosas a autoridades. Nós estamos aqui com um convidado para responder, para prestar esclarecimentos, mas não devemos permitir nenhum tipo de forma descortês ou injuriosa. E no artigo 256, parágrafo 5º, diz que os deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição. Então, todas as vezes que o assunto for alargado para o debate político, que seja feito em outra oportunidade, é o que diz o regimento interno. Moro foi chamado de ladrão com base no mesmo artigo. Nós vimos aqui o ministro Paulo Guedes no passado, se tiver tchutchuca do Centrão, não dá para agora querer cobrar a respeito, e as perguntas foram pertinentes. Para contraditar, presidente, por gentileza. Já foi contraditado aqui pelo ilustre... Capitão Gilberto, para contraditar. Calma, amigo, calma. Os senhores estão muito nervosos, calma. Se abaixa o ministro que está nervoso aí, tenha calma. Vamos, isso aqui é um debate político, democrático. Senhora presidente, não condiz com a realidade dos argumentos do deputado Rubens, até porque o regimento está inferior à nossa Constituição. A Constituição é o topo da hierarquia das leis do nosso país. E lá, que os senhores esquecem muitas das vezes, tem um artigo 53 que é muito claro. E eu vou repetir. Senadores e deputados são invioláveis civil e penalmente por quaisquer, Rubens. Então, o parlamentar pode utilizar a fala que ele achar pertinente e o senhor não pode interrompê-lo mais uma vez. Muito obrigado. Isso devia ser tenente, não? Deputados, nós recebemos a questão. De fato, não podemos aceitar questões injuriosas, todavia, também temos, paralelo a isso, a liberdade de fala dos parlamentares de poderem criticar. E caso o ministro não se sinta à vontade para responder sobre o assunto, aí o ministro pode exercer o seu direito a silêncio também. Então, eu toco a palavra ao ministro, caso queira responder o deputado Gilvan, senão a gente passa para o próximo orador, que é a comunicação de liderança da minoria. Presidenta, eu lamento ter saído lá do Rio Grande do Sul, onde eu podia estar trabalhando, para vir aqui participar de um debate, onde eu achei que seria feita alguma pergunta sobre a situação do Rio Grande do Sul, sobre as coisas do Rio Grande do Sul, e me deparar com uma manifestação como essa. Eu lamento. Confesso até à senhora que fico um pouco até envergonhado com o nosso parlamento de ver o tipo de manifestação que a gente ouviu agora. Deputado, o senhor foi numa churrascaria, deputado? Fui. Tinha um evento, eu fui convidado por uma entidade de empresários, e foi marcado na churrascaria Santo Antônio, era pública, e eu gosto de churrasco e vou ir sempre que me convidarem. Sou gaúcho, os gaúchos, no geral, gostam de churrasco. Assim como outras entidades têm me convidado para eventos e têm estimulado, inclusive, fiz uma reunião com o pessoal da Associação de Bares e Restaurantes, que as pessoas frequentem restaurantes, bares, para movimentar atividade, para não ter desemprego. Agora, o meu crime foi ter ido numa churrascaria. Olha que ponto nós chegamos, gente. Deputado, sou deputado há 6 mandatos nessa casa. 4 vezes o mais votado do PT. Na última, bati o recorde histórico do nosso partido. Por isso que quando eu ando, as pessoas dizem montanha de votos eu tenho. Eu sou considerado como montanha de votos, o deputado mais votado da história do nosso partido. E talvez tenha sido assim que o senhor tenha me conhecido dentro da Polícia Federal, porque a FENAPEF
durante muitos anos, teve na porta do meu gabinete a sua porta de acesso na luta pela valorização dos policiais federais. Fui eu que fui o relator da medida provisória que reestruturou a carreira. Sempre fui um grande aliado da Polícia Federal e muito respeitado pelos policiais federais desse país. Faço com muito orgulho e lamento o senhor olhar para essa jaqueta aqui e dizer que ela é patética, que ela é uma vergonha. Eu vim aqui como uma homenagem aos trabalhadores da Defesa Civil Nacional e Estadual dos municípios. Eu vim aqui como uma homenagem aos bombeiros, aos voluntários, às pessoas que deram a sua vida para salvar a vida. E eu lamento chegar nesse parlamento e ver alguém olhar para essa jaqueta e dizer: essa jaqueta é patética. É uma vergonha para o Brasil o senhor usar essa jaqueta. Deputado, eu teria vergonha de dizer o que o senhor disse. O senhor é uma vergonha para essa casa, para o seu Estado e para o Brasil. Vai querer fazer uso da réplica? Primeiro, que eu não disse que essa jaqueta é uma vergonha. Eu disse que é uma vergonha o senhor usar essa jaqueta. Segundo, o senhor pode me chamar de vergonha. O senhor pode me chamar de vergonha. Aqui, ministro, estou olhando para você. Você pode me chamar de vergonha. Pelo menos eu não sou pego com dinheiro na cueca. Pelo menos eu não faço rachadinha. Porque na época da Polícia Federal, a nossa... Presidente, vamos respeitar o orador. Escutamos o ministro. Perdi 20 segundos, presidente. De novo. Pode recompor, por gentileza? Me interromperam? Repõe, por gentileza. Não, estou falando para você não, estou falando no geral. Porque você disse que é uma vergonha esse parlamento. É uma vergonha mesmo. Parlamentar com dinheiro na cueca, parlamentar com rachadinha sendo liberado. Na época da Polícia Federal, que eu era integrante, a nossa preocupação era o combate à corrupção e o crime organizado. Não era história de fake news, não. A preocupação sua hoje é fake news. E o crime organizado acabou? E a corrupção? Ou vai dizer que o Lula virou honesto? Porque não virou. Então, eu tenho um orgulho de vocês da esquerda me chamarem de vergonha. Mas uma coisa eu te garanto, se um dia a Polícia Federal bater na minha casa, não vai ter dinheiro da cueca. Não vai ter corrupção. Vai ser pelaquilo que eu critico. Há ministros do STF que passam pano para vocês. E volto a dizer, não é montanha de votos, não. Quando eu estive em Curitiba, na Operação Lava Jato, que eu fiquei lá 6 meses, o teu apelido era Montanha, não por montanha de votos, mas por estar envolvido. Você sabe que você estava envolvido. Deputado, esse tempo é encerrado. Vai querer me responder, ministro? Deputado, lamento a sua desfaçatez. Eu nunca fui investigado pela Lava Jato. Eu nunca fui condenado em um processo criminal. Eu lamento um cidadão que é deputado federal, com uma trajetória na Polícia Federal, faça um pronunciamento tão desqualificado como esse. O senhor está me confundindo. Obrigado. Eu não sou o senador Flávio Bolsonaro que faz rachadinha. O senhor olhou para mim e lembrou dele. Está do lado do irmão dele. Rachadinha não sou eu que faço. Queiroz não sou eu que faço. Quem teve as contas pagas pela rachadinha não fui eu. Portanto, o senhor se enganou quando olhou para mim e falou em rachadinha. Certo? Então, o senhor me respeite. Me respeite e nunca mais dirija a palavra de forma desrespeitosa como o senhor fez. Presidente, o senhor tem que aprender... Quem é você para exigir? Eu fui citado de maneira pejorativa, tem direito para poder regente a 1 minuto de réplica. É verdade, tem que falar. Atenção. Pessoal, vamos manter a ordem. Deputado Eduardo, 1 minuto para a resposta. Anúncio que o governo liberou. Não, senhora presidente, ele não foi citado, senhora só presidente. Garantir, 1 minuto, ele não foi citado. Fui sim. Falar de Flávio Bolsonaro, ele não é... Pausa. Pessoal, 1 minuto para o deputado Eduardo. Uma das coisas, presidente, que deixa a população, né, sem credibilidade, sem acreditar na política, é por causa disso. As pessoas vêm, são eleitas prometendo acabar com o sigilo, são os que mais colocam sigilo de 100 anos por aí.
chegam falando, né? Outro dia lá, o Boulos, que foi o relator da rachadinha do Janones, que inclusive é o deputado que mais dissemina fake news da história dessa casa inteira, foi absolvido pelo Boulos, que falou ontem, né, que rachadinha era corrupção, era motivo para que Bolsonaro saísse da presidência. Absolveu aqui o Janones, que tem áudio dos assessores falando que davam rachadinha para ele devolver o salário. Vocês não têm moral. É por isso que a única saída que vocês têm é tentar censurar a oposição. Porque o que a gente fala é justamente o contrário de fake news. Se fosse fake news, vocês nos desmentiriam e bateriam recorde de votos. Seriam talvez, né, para parafrasear aí Vossa Excelência, o mais votado da história, como eu fui em 2018. Mas não, preferem seguir no caminho da ditadura e da censura. Pelo tempo de liderança da minoria, temos aqui delegação ali.